Seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise de 3 fundos imobiliários. Se você quer saber mais sobre esses fundos, te convido para assistir o vídeo até o final. Você sabe qual é o fundo imobiliário mais interessante para investir agora entre o XPML11, o BTLG11 e o KNR11? Hoje vamos analisar os indicadores de cada um, entender o setor onde atuam e no final vou te mostrar qual pode ser a melhor escolha para o momento. O primeiro fundo é o XPMOL, ticket XPML11, é o código de negociação na Bolsa de Valores. É do segmento de shopping, investe em shopping center. O fundo possui 592.429 cotistas. É o número de investidores que possui cotas do fundo, indicando ampla pulverização, uma vacância de 4%. Isso indica que apenas 4% da área bruta locável estão desocupados, o que é baixo e positivo para o fluxo de receita do fundo. O patrimônio do fundo é de 6,66 bilhões, refere-se ao total dos ativos, indicando um fundo de grande porte. Um rendimento de 92 centavos refere-se ao valor pago por cota no último mês. O XPML11 é um fundo de shopping, exposição no consumo físico e bem diversificado, atuando em várias regiões do Brasil. No momento que estou gravando esse vídeo, a cotação está em R$ 100,71, refere-se ao preço atual da cota negociada na bolsa. Um dividend yield nos últimos 12 meses de 10,96%, refere-se à rentabilidade anual paga em dividendos sobre o preço atual da cota. É um retorno atrativo para fundo de shoppings. Um PVP, preço sobre o valor patrimonial, de 0,86. O fundo está sendo negociado a 86% do valor patrimonial, ou seja, com um desconto em relação ao valor contábil dos seus ativos. Uma liquidez diária de 11,05 milhões de negociações, refere-se ao volume médio de negociação por dia, indicando alta facilidade na compra e venda de cotas no mercado. Uma variação negativa nos últimos 12 meses de 0,90%, refere-se à queda acumulada no preço das cotas nos últimos 12 meses, mesmo com bom pagamento de dividendos. Agora vamos dar uma olhada na cotação ajustada, observando a evolução do preço nos últimos 5 anos. Em agosto de 2020, a cota estava custando em torno de R$ 70 e em agosto de 2025, o preço da cota está custando em torno de R$ 100,60, ainda bem acima de patamares de anos anteriores. Evolução do dividend yield, atualmente está pagando 10,96% ao ano, refere-se ao retorno anualizado com base nos últimos pagamentos de dividendos. A média dos últimos 5 anos foi de 9,28% ao ano, mostra que o fundo mantém um patamar de distribuição alta e consistente ao longo do tempo. Regiões que compõem o portfólio do fundo: em São Paulo são 13 imóveis, é a maior concentração do portfólio, estado forte na economia e grande fluxo de shoppings. Rio de Janeiro são 6 imóveis, segunda maior participação também em região de alta demanda comercial. Minas Gerais, 2 imóveis, Bahia, 2 imóveis, Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas e Rio Grande do Norte, 1 imóvel em cada uma dessas regiões. O fundo é bem diversificado geograficamente, mas com maior peso em São Paulo e Rio de Janeiro, estados que concentram grande parte do consumo nacional. A presença em diferentes regiões ajuda a reduzir riscos regionais e aproveitar oportunidades em mercados variados. Agora vamos comentar sobre o BTG Pactual Logístico, ticket BTLG11, é do segmento de logística, focado em galpões logísticos, centro de distribuição e armazenagem. O fundo possui 393.460 cotistas, refere-se à quantidade de investidores que possui cota do fundo. Uma vacância de 1%, praticamente todos os imóveis estão alugados, o que é um excelente indicador de ocupação e geração de receita. Um patrimônio de 4,51 bilhões, refere-se ao valor total dos ativos do fundo. Um rendimento de 78 centavos, refere-se ao valor da distribuição por cota no último mês. O BTLG11 Logística, no momento que estou gravando esse vídeo, a cotação está em R$ 98,35. Trata-se do preço atual da cota negociada na Bolsa de Valores. Um dividend yield nos últimos 12 meses de 9,58%. É ótimo para o segmento de logística. Um PVP, preço sobre o valor patrimonial, de 0,94. O fundo está sendo negociado a 94% do valor patrimonial. É um desconto bem atrativo. Uma liquidez diária de 6,78 milhões, refere-se ao volume médio negociado por dia, indicando alta facilidade de compra e venda de cotas no mercado. Uma variação positiva nos últimos 12 meses de 6,36%. Aqui podemos observar uma alta acumulada no preço das cotas nos últimos 12 meses. O BTLG11 é um fundo de grande porte do setor
setor logístico, segmento que vem crescendo com o aumento do e-commerce e da demanda da distribuição rápida, possui uma vacância muito baixa, 1%, mostra gestão eficiente e imóveis bem localizados. O rendimento mensal está em linha com os fundos logísticos de alto padrão e tende a ser estável devido a contratos de aluguel de longo prazo. Cotação ajustada do BTLG11, evolução do preço nos últimos 5 anos. Em agosto de 2020, a cota estava custando em torno de R$ 72,00. Em agosto de 2025, o preço da cota está em R$ 98,35, bem acima de patamares de anos anteriores. Evolução do dividend yield. Atualmente está pagando 9,58% ao ano. Refere-se ao retorno anualizado considerando os últimos pagamentos de dividendos. Um dividend yield médio nos últimos 5 anos de 10,22% ao ano. Demonstra que o fundo mantém uma média alta e relativamente estável na distribuição ao longo do tempo. O BTLG11 apresenta histórico consistente e estável de pagamentos previsíveis, com pouca oscilação. O dividend yield atual está abaixo da média histórica, mas ainda acima de muitos fundos do setor. Regiões que compõem o portfólio do fundo. Em São Paulo são 25 imóveis, forte concentração no estado, o que é o maior polo logístico do país. No Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, Ceará e Santa Catarina, tem um imóvel em cada uma dessas regiões. O fundo tem grande concentração em São Paulo, o que pode ser positivo por estar concentrado no maior centro econômico e logístico do país, mas também significa maior dependência desse mercado. A presença em outros estados, embora menor, ajuda a diversificar um pouco e a alcançar diferentes regiões estratégicas para distribuição. O perfil de concentração é típico de fundos logísticos que buscam proximidade de centros de consumo e eixos rodoviários importantes. Agora vamos comentar sobre o Kinea Rendimentos Imobiliários. Ticket KNRI11 é do segmento híbrido. Possui 299.240 cotistas, uma vacância de 4,49%. O patrimônio do fundo é de 4,6 bilhões e no último mês pagou um rendimento de R$1 por cota. O fundo KNRI11 é um fundo híbrido diversificado, investe em lajes corporativas de escritórios e galpões logísticos. No momento da gravação deste vídeo, a cotação está em R$ 137,70, um dividend yield nos últimos 12 meses de 8,71% ao ano, um PVP, preço sobre valor patrimonial, de 0,85. O fundo está sendo negociado a 85% do valor patrimonial, é um desconto bem atrativo, uma liquidez diária de 4,62 milhões de negociações, refere-se ao volume médio negociado por dia, indicando alta facilidade na compra e venda de cotas no mercado. Teve uma variação negativa nos últimos 12 meses de 2,97%. Aqui podemos notar uma queda acumulada nos preços das cotas nos últimos 12 meses. Agora vamos dar uma olhada na cotação ajustada, olhando para a evolução do preço nos últimos 5 anos. Em agosto de 2020, a cota estava custando em torno de R$ 110,00. Em agosto de 2025, o preço da cota está custando aproximadamente R$ 138,00. Teve uma valorização muito boa neste período. Evolução do dividend yield. Atualmente está pagando 8,71% ao ano e o dividend yield médio nos últimos 5 anos foi de 8,38% ao ano. Agora vamos dar uma olhada nas regiões que compõem o portfólio do KNRI11. Em São Paulo são 15 imóveis, forte concentração em São Paulo, que é o maior polo logístico do país. No Rio de Janeiro, 4 imóveis e em Minas Gerais, 2 imóveis. O fundo tem grande concentração em São Paulo, o que pode ser positivo por estar no maior centro econômico, logístico e comercial do Brasil, mas também significa maior dependência desse mercado. A presença em outros estados, embora menor, ajuda a diversificar um pouco e alcançar diferentes regiões estratégicas para distribuição. Agora eu vou trazer um comparativo de rentabilidade entre os 3 fundos. Nos últimos 5 anos, o BTLG11 apresentou uma rentabilidade acumulada de 154,41%, seguido pelo XPML11 com 83,63% e o KNRI11 teve um desempenho de 42,61% no mesmo período. Com base nesse comparativo, o fundo BTLG11 foi o fundo com melhor desempenho entre os 3, entregando maior valorização no período analisado. Esses 3 fundos têm qualidade e desafios, mas com base nos indicadores e no cenário atual, eu acredito que o fundo BTLG11 oferece a melhor relação risco-retorno para o momento, mas lembre-se, isso não é recomendação, e sim a minha análise. Sempre faça a sua própria pesquisa e analise os ativos antes de começar a investir. E você já investe em algum desses fundos? Me conta aqui nos comentários. Se esse
conteúdo te ajudou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Aproveite e compartilhe o vídeo com seus amigos que já investem ou querem começar a investir. Fiquem todos com Deus e bons investimentos.